Recentemente eu participei do Mesão do Charlão, que eu também sou o editor do programa, utilizando o meu deck da Rama Pachar, que é um dos meus decks favoritos, e eu resolvi trazer ele aqui pra vocês pra explicar um pouquinho desse deck que é super diferentão. Se você tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou o Luiz Júnior, dono do Incommander lá do Instagram, e agora eu resolvi dar minhas caras aqui também no YouTube pra poder me aprofundar um pouco mais nos assuntos, né? Então fica aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse deck, e ele é lindo, já fica aqui a dica, tá? Bora? E antes de mostrar o deck para vocês aqui, eu vou mais uma vez agradecer todas as minhas lojas que já vêm com parceria comigo desde o Instagram e agora aqui no YouTube. Eu vou deixar o logo de todas elas aqui, o link vai ficar aqui na descrição, para vocês poderem pimpar também o deck de vocês igual o meu, que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Bom, vou começar apresentando para vocês a Rama Pachar, né? A Rama Pachar é essa humana maga por 3 manas, sendo uma qualquer, uma azul e uma branca, 2/3. Ela diz que as habilidades dos quartos das masmorras que eu controlo trigam uma vez mais. Mas afinal de contas, o que são essas masmorras, né? As masmorras são essas cartas aqui, ó. Elas são cartas à parte, né, do jogo de Magic. Essas 3 masmorras foram lançadas na primeira edição de Dungeons & Dragons e essa aqui veio na segunda edição de Dungeons & Dragons. O que acontece nessas masmorras? A gente entra nelas pelo primeiro quarto, que é esse quarto que tem aqui, esse primeiro quarto aqui, e depois disso a gente vai andando pelas masmorras, né? E aí quando a gente entra no último quarto, a gente sai dessa masmorra e ela sai de jogo, porque ela nunca tá em jogo na verdade, né? Ela é uma coisa à parte do jogo. Então você entra, completa todos os quartos e depois que você completa ela sai de jogo, você sai de dentro da masmorra. Aqui a gente tem uma grande diferença, ó. Essas 3 masmorras aqui, a Tumba da Aniquilação, a masmorra do Mad Mage, do Mago Louco, alguma coisa assim, e a Mina Perdida de Phandelver, difícil falar esse nome. Essas 3 aqui, pra você entrar nelas, você tem que se aventurar na masmorra, tá? Já a Undercity, que é o submundo, a gente só consegue entrar nela tomando a dianteira, tá? São 2 coisas diferentes nesse deck. Para entrar nos quartos, aí você tanto faz ou tomar a dianteira ou se aventurar na masmorra desde que você já esteja no primeiro quarto, beleza? Eu sei que é meio complicado, mas conforme você vai jogando com as masmorras, você tem isso mais natural, sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Bom, para esse exemplo aqui, então eu trouxe meu querido amigo Perry Ornitorrinco para me ajudar. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui de como funcionam entrar nas masmorras. O primeiro deles é o que eu disse para vocês de se aventurar na masmorra. Para isso eu vou usar aqui a Exploradora de Masmorras Veteranas. Ela é um humano guerreiro por 4 mana, 3/4. E quando ela entra no campo de batalha, eu me aventuro na masmorra. Então quando eu jogo ela, eu vou pegar o Perry e vou escolher uma dessas 3 masmorras aqui para me aventurar. Digamos que eu escolha a Mina Perdida. Então eu vou entrar nessa aqui. E aí vai acontecer o efeito dela, que é o efeito de Scry 1. Então eu vou lá, faço o Scry, beleza. Se a Rama Pachar estiver no campo quando eu fizer isso, eu vou dar o Scry 1 e depois eu vou dar mais um Scry 1, não é Scry 2, é Scry 1, depois Scry 1, beleza? Aí, digamos que eu blink essa criatura de alguma forma, então, sei lá, a exploradora sai de campo e ela volta. Eu vou me aventurar na masmorra de novo. Aí, eu vou poder escolher ou ir para o Goblin Lair, que eu vou criar um Goblin 1/1, ou se a Rama tiver aqui eu vou criar 2 Goblins, ou então eu vou para Mine Tunnels, que aí eu vou criar um tesouro, ou com a Rama Pachar 2. Isso vai acontecendo conforme eu vou me aventurando na masmorra. Então aqui, por exemplo, depois eu posso ir ou para o Dark Pool ou para Fund Cavern, e aí depois eu vou aqui para o Templo do Mathoin. É uns nomes difíceis, né? Mas a gente faz o possível. E aí, o último quarto aqui eu vou comprar uma carta, se a Rama estiver aqui eu vou comprar 2 cartas, vou lá, compro as cartas e aí o Perry sai dessa masmorra e essa masmorra não tá mais em campo. Beleza? E aí, caso eu me aventure na masmorra de novo, eu não preciso necessariamente voltar para essa. Eu posso, por exemplo, depois ir para tumba do Mago Louco aqui, tá? Agora, se por exemplo, eu estou aqui jogando e aí eu faço um Paladino Golias, que é um 5 manas, 3/6, vigilância, e quando ele entra eu ganho a dianteira. Aí a história muda. Por quê? Se eu não tiver em nenhuma masmorra, Perry tá aqui. Eu vou fazer o Golias, certo?
quando eu ganho a dianteira, eu obrigatoriamente preciso ir para o submundo, tá? Eu vou precisar ir para o submundo, que aí é a primeira sala dele, a entrada secreta, que eu vou procurar um terreno básico, vou colocar na minha mão e depois embaralhar, tá? Entrei aqui. Aí, se eu continuar com a dianteira, vou até pegar minha fichinha de dianteira aqui, que é uma fichinha personalizada de Caverna do Dragão, vocês podem ver, uma bela arte, certo? E ela já diz aqui, ó, quando uma ou mais criaturas controladas por um jogador me der dano, ele vai assumir a dianteira, tá? E aí, então, ele vai entrar no submundo dele. Não é o mesmo submundo, ele não vai entrar um quarto à frente, não. Ele vai criar um submundo para ele, beleza? E aí, quando você pegar a dianteira e no começo da sua equipe, você se aventura na Undercity. Então, digamos que eu fiz Golias, ganhei aqui a dianteira, né? Vou colocar aqui para baixo. Ganhei a dianteira e o Perry entrou aqui no quarto número 1. Deu a volta no turno, ninguém tirou a dianteira de mim. No começo da minha equipe, eu vou escolher se eu vou para Forja ou se eu vou para Lost Well, tá? Só por ter a dianteira. Então, digamos que eu vá para Forja, que eu vou colocar 2 marcadores mais um na criatura alvo. Beleza. Dei alguma forma de blinkar o Golias aqui. Pá. Ele entrou de novo. Aí eu vou me aventurar. Me aventurar não, tá vendo? É tanto termo que eu dando comum. Eu vou tomar a dianteira. Tomei a dianteira, aí eu vou escolher aqui se eu vou para Trap ou para Arena. Digamos que eu vou para Trap, eu vou dar 5 pontos de dano no adversário. E assim a gente vai indo. Finalizamos aqui a Undercity, que é, pra mim, a mais forte de todas, que eu vou no Trono da Árvore Morta. Acho que é isso. A gente vai revelar as 10 cartas do topo do nosso deck, colocar uma criatura entre elas no campo de batalha com 3 marcadores mais um e ela vai ganhar X-Proof até o meu próximo turno. E aí eu vou embaralhar. É muito forte essa habilidade. Com a Rampa Pachar, você faz isso 2 vezes. Então é maravilhosa essa habilidade. Então, digamos aqui, finalizei Undercity, Perry sai da Undercity, e Undercity sai de jogo. Porém, eu continuei com a dianteira. Aqui, ó, eu ainda tô com a dianteira. Se ninguém tirar a dianteira de mim, na minha equipe eu vou voltar para Undercity. E aí tudo vai se repetir. Certo? É isso, é assim basicamente que funciona Undercity. Aí, o que acontece? Se eu estiver, por exemplo, eu tô com a dianteira, acabou a minha Undercity e aí eu vou me aventurar na masmorra. Aí eu vou entrar em uma dessas 3. Por exemplo, aqui, sei lá, vou entrar na Lost de novo. Entrei na Lost de novo. No início da minha equipe, eu vou caminhar no quarto? Não. Por quê? Porque a habilidade da dianteira diz especificamente pra gente se aventurar no Undercity. Se a gente não tá no Undercity, a gente não vai se aventurar. Beleza? É complicado, eu sei, mas conforme você vai jogando com as masmorras, você vai virando natural, como eu falei pra vocês. Fica uma coisa mais mecânica, assim, sabe? Uma coisa mais automática. Você já sabe o que você tem que fazer. Agora, vamos conhecer um pouquinho do deck. Bom, começando pelos terrenos do deck, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui 8 planícies e 8 ilhas. E o importante é que essas planícies são das coleções de D&D, então todas elas têm um flavor text. Eu acho isso maravilhoso e muito, muito temático para esse deck. Olha aí, ó. Todas elas têm um flavor text. É muito, muito legal. Agora os terrenos não básicos, né? A gente tem o Ancorador Inquieto. Ele entra no campo de batalha virado, adiciona uma branca ou uma azul. Eu posso pagar 3 até o final do turno. Ele vira uma criatura ave branca 2/3 com voar, que ainda é um terreno. Toda vez que ele atacar, eu crio uma ficha de mapa. Torre do Relicário, não tenho limite para minha mão e gero uma incolor. Torre da Ponte Celeste, entra virada, adiciona branco ou azul, pago 4, sacrifico, compro uma carta. Costa do Mar de Cromo, entra virado a menos que você controle 2 outros terrenos, ou menos, e adiciona branco ou azul. Evolve Wilds clássica aqui nessa arte de D&D muito boa também, muito bonita. Fonte Sacrificada, Shocklandzinha, entra virada, menos que eu pague 2 pontos de vida. Mar de Nuvens,
entra no campo de batalha virado, a menos que eu tenha 2 ou mais oponentes, também gera uma azul ou uma branca. Dungeon Descent. Entra virado, gera um incolor, posso pagar 4, virar uma criatura lendária que eu controlo para me aventurar numa masmorra, mas eu só posso fazer isso como um feitiço. Torre de comando, clássica, staple. Glacial Fortress, entra virada, a menos que eu controle uma planície ou uma ilha, também gera uma azul ou uma branca. Templo da Iluminação, entra virado, quando ele entra 2 cry 1, gera uma azul ou uma branca. A Darker Wastes, famosa Painland, vira para gerar uma incolor, ou gera uma branca e uma azul e me dá 1 ponto de dano. Azorius Chancery, entra virada, quando ela entra eu devolvo uma land para minha mão, e eu viro, ela gera Azorius, né? Uma branca e uma azul. Port Town, quando ela entra eu posso revelar uma planície ou uma ilha, se eu não fizer isso ela entra virada e gera uma branca e uma azul. Hall of Storm Giants e Cave of the Frost Dragon, são as duas lands criaturas, né, desse deck. Então, se eu controlar 2 ou mais outros terrenos, elas entram viradas. A azul, se eu pagar 6, ela vira um gigante 7/7 com Ward 3, que ainda é uma land. E a branca, se eu pagar 5, ela vira um dragão 3/4 com voar até o final do turno. As duas ainda seguem sendo lands. E essas artes aqui de D&D são sacanagem de bonitas. Olha isso aqui, meu Deus do céu. E para finalizar, a gente tem aqui a Irrigated Farmland, que ela entra virada, gera uma branca ou uma azul e tem Cycling 2. Agora vamos para as criaturas do deck. Bom, começando aqui com as criaturas, eu vou dividir elas em 2 partes, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês as criaturas que trabalham com a questão de dianteira e se aventurar na masmorra, e depois as criaturas de suporte. Fechou? Começando aqui então com o Golia Paladin, que eu já mostrei para vocês no exemplo anterior. White Plume Adventurer, ela tem 3 manas 3/3, quando ela entra eu ganho a dianteira, e no começo de cada step dos oponentes eu viro uma criatura que eu controlar, e se eu completei uma masmorra eu desviro todas as criaturas que eu controlar. A gente tem bastante cartas aqui nesse deck que trabalham essa questão de se a gente completou uma masmorra, ela vai fazer alguma coisa a mais. Vocês vão percebendo conforme eu vou mostrando aqui pra vocês. Aarakocra Furtivo, 4 mana, 1/4 voar, quando ela entra você assume a dianteira. Seasoned Dungeoneer, 4 mana, 3/4, quando ela entra você assume a dianteira. E quando você ataca, Clérigo, Ladino, Guerreiro ou Mago alvo ganha proteção contra criaturas até o final do turno. E aí ela explora a criatura que você deu essa proteção, ela explora. Isso aqui é muito. Custódio de Faeria, 5 mana, 3/4, quando ele entra você assume a dianteira. No início da sua etapa final, se você estiver na dianteira, você cria uma ficha de criatura Fada Dragão 1/1 com voar. Tomb of Horrors Adventurer, 6 manas 4/4, quando ela entra você assume a dianteira. Quando você jogar sua segunda mágica a cada turno, você copia. Se você completou uma masmorra, você copia 2 vezes. Muito boa. E é a cada turno. Então se a gente tiver bastante mana, dá pra aproveitar muito a habilidade da tomba. Displacer Beast, 3 mana 3/2, quando ela entra você se aventura na masmorra, aí já mudamos aqui. E aí você pode pagar 4 e devolver ela pra mão do seu dono. Então você pode fazer ela, se aventura na masmorra, no passe paga 4, devolve, no seu turno você baixa de novo, se aventura na masmorra, muito boa. Nadar, Paladino Altruísta, 3 mana 3/3 vigilância, toda vez que ele entra no campo de batalha ou ataca, você se aventura na masmorra, muito bom. E as outras criaturas que você controla recebem mais um, contanto que você tenha completado uma masmorra. Falcão do Guardião, 1 mana 1 voar, paga 4, vira outra criatura desvirada que você controla, você se aventura na masmorra. Você pode fazer isso no seu turno, com a habilidade da Dungeoneer. No turno do próximo adversário você vai desvirar eles, então vai manter o bloco ali. Muito bom. Aprendiz Excêntrica, 3 manas 2/2 voar, quando ela entra no campo de batalha você se aventura na masmorra. No início do combate, se você completou uma masmorra, até uma criatura alvo se torna uma ave, com poder e resistência básicos 1/1 e voar. Então você pode desativar aqui um bloco, sei lá, de 8/8, 5/5 do adversário e transformar ele ali num passarinho 1/1 voar. Muito boa. Radiante Solar, 6 manas 3/6 voar, lifelink. Quando ele ou outra criatura que não seja token entra no campo de batalha sob seu controle, você se aventura na masmorra. Paga 1, descarta ele, ganha 3 pontos de vida. Muito boa também.
Exploradora de masmorras, que eu mostrei pra vocês ali no exemplo, né? Ela entra, a gente se aventura na masmorra. Gárgula do Claustro, 3 mana 0/4, quando ela entra, se aventura numa masmorra. Se você tiver completado uma masmorra, ela recebe mais 3/0 e tem voar. Midnight Pathlighter, 4 mana 2/3. As criaturas que você controla não podem ser bloqueadas, exceto por criaturas lendárias. Muito bom essa habilidade. E toda vez que uma ou mais criaturas que você controla derem dano de combate, você se aventura na masmorra. Então ele deixa elas imbloqueáveis, elas vão dar o dano e vão se aventurar na masmorra. Você vai fazer a habilidade da masmorra, se tudo der certo 2 vezes com a Rama Pachara, enfim, maravilhoso. Buscador de atalhos, 4 mana 2/5, toda vez que ele causa dano de combate, você se aventura na masmorra. Aliado extraplanar, 5 mana 3/3 voar, quando ele atacar, você se aventura na masmorra. E o Anti-Malison, 2 mana 2/1, ele não pode ser bloqueado se ele estiver atacando sozinho, e quando ele causa dano de combate a um jogador, você se aventura na masmorra. Então vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem diversas formas de andar nos quartos, né, e também de entrar nas masmorras. Então o deck funciona super bem com as habilidades das masmorras, e agora eu vou mostrar as criaturas que vão dar suporte para essas aqui. Começando então nossas criaturas suporte, eu vou começar com a mamãe, né, tem que ser com a mamãe. Elesh Norn, Mãe das Máquinas, 5 mana 4/7 vigilância. Se uma permanente entrando no campo de batalha causasse uma habilidade de uma permanente que você controla para trigar, essa habilidade vai trigar uma vez adicional. E as permanentes que entram no campo de batalha dos adversários não causam habilidades a serem trigadas. Então, quando você joga uma criatura que faz você aventurar na masmorra, você vai aventurar mais de uma vez. Então, é muito, muito bom isso aqui. Além de travar, né, a habilidade dos outros. Muito bom. Hassadin Bashir, 3 mana 0/3. Cada criatura que você controla dá dano de combate com a resistência ao invés do ataque. Quando ele ataca, se você estiver na dianteira, você dobra a resistência das suas criaturas. Muito bom também. Imoen, 3 manas 2/3. Salvaguarda 2. No início da etapa final, se você estiver na dianteira, você compra uma carta. E aí você vai comprar outra se você tiver completado uma masmorra. Conselho dos 4. 5 mana 0/8. Toda vez que um jogador comprar a segunda carta dele durante o turno, você compra uma carta. Toda vez que o jogador jogar a sua segunda mágica durante o turno, você cria um guerreiro 2/2. Karmic Guide. 5 mana 2/2. Voar, proteção contra o preto. Tem eco 5, né? E aí quando ele entra, você reanima uma criatura. Muito bom. Brago, King Elemental, staple em deck de Blink, né? 4 mana 2/4 voar. Quando ele dá dano de combate ao jogador, você exila qualquer número de permanentes que não sejam terrenos, que você controla, e devolve elas ao campo de batalha. Então você pode bater com o Brago em alguém que não tem bloco, ele vai tomar o dano, você vai exilar todas as criaturas que fazem trigar as masmorras, elas vão voltar e vai trigar um monte de vezes ali a aventura na masmorra, ou ganhar a dianteira, e você vai fazer todas aquelas habilidades, né? Muito, muito bom. Hoje, Lâmina Requintada, 4 mana 2/3. Quando ele entra, você ganha 2 pontos de vida e usa Evidência 2. Toda vez que você conjura a sua segunda mágica cada turno, você blinka uma criatura que você controla. Também. Abdel Adrian, 5 mana 4/4. Quando ele entra no campo de batalha, você exila qualquer número de outras permanentes não de terreno que você controla até ele sair de campo. E aí você cria uma ficha de soldado 1/1 para cada permanente. Então, o Abdel, você pode fazer ele exilar, sei lá, 5 criaturas embaixo dele. Vai criar 5 soldados. E aí você pode só, sei lá, exilar o Abdel também. E ele vai sair, as criaturas vão voltar, vai trigar todas as habilidades de masmorra e dianteira de novo. E quando ele voltar, você pode exilar de novo, criar mais um monte de soldado, enfim. Muito, muito bom, Abdel. Charming Prince, Príncipe Encantado, 2 mana 2/2. Quando ele entra, você escolhe uma, ou Evidência 2, ou ganha 3 pontos de vida, ou dá um blink. Bom também. Restoration Angel, 4 mana 3/4, Flash e Voar. Quando ele entra, você exila a criatura que não seja anjo-alvo, e depois devolve ela ao campo de batalha. Flicker Sweep, 3 mana 3/1. Quando ele entra, você dá um blink na criatura, só que a criatura só vai voltar no final da sua end step. Abuelo, 3 mana 2/2 voar, salvaguarda 2. Você paga 3, exila outra criatura ou artefato que você controla e devolve ele no final da end step de batalha. Iorion, 5 mana 4/5.
tem Companion, mas aqui não funciona, porque ele já tá nas 99. Voar, quando entra no campo de batalha, você exila qualquer número de outras permanentes não de terreno que você possui e controla, e devolve elas no início da próxima end step, enfim. Mais um estilo aqui de Abdel. Você pode usar Iorio, inclusive, pra blinkar o Abdel, que ele vai voltar, vai blinkar, enfim. É blinkar, né? E pra finalizar, já que estamos falando de blink, Taça, Habitante das Profundezas, 4 mana 6/5 indestrutível. Enquanto sua devoção ao azul for menor que 5, ela não será uma criatura. No início da etapa final, exile até uma outra criatura que você controla e ela volta para o campo de batalha, você pode pagar 4 e virar outra criatura alvo. Então, além dela brincar, você consegue dar uma controladinha na mesa aqui, né? Muito boa. Vamos agora para os encantamentos desse deck. Vamos lá falar dos encantamentos então. A gente tem aqui o Fly, 1 mana encanta a criatura. A criatura alvo tem voar e toda vez que ela causar dano de combate, você se aventura na masmorra. Trove Investigation, é difícil falar o nome disso aqui, hein? 3 manas, toda vez que você atacar, você investiga, que investigar é quando você cria uma ficha de pista, né? Toda vez que você sacrificar uma pista, você se aventura na masmorra. Busca no Subcelário, 5 manas, quando ele entra no campo de batalha, você assume a dianteira. Toda vez que você atacar, se você ou o jogador que você estiver atacando estiver na dianteira, você cria 2 fichas de soldado 1/1, viradas e atacando. Muito bom também. Virtue of Knowledge, aqui ele é tanto encantamento quanto uma instantânea, né? A parte de encantamento, ele vai ali, ó. Se uma permanente entrando no campo de batalha fosse causar uma habilidade a trigar, ele vai trigar uma vez adicional. Então ele vai duplicar, sei lá, a entrada na masmorra, a se aventurar na masmorra, né? Ou entrar no submundo, enfim. E a parte de Vantress Vision, aqui que é instantânea por 2 manas, ele vai copiar a habilidade trigada. Então, você pode pagar aqui 2 manas e copiar o trigger ali da masmorra, né? Muito bom. Desbravador de masmorras. As criaturas comandantes que você possui têm as habilidades de salas de masmorras que você possui são desencadeadas uma vez adicional. Então, com a rama em campo, ela já ia trigar uma vez a mais. Com o desbravador, mais uma vez. Então, serão 3 triggers das masmorras. Muito bom também. Círculo de teleporte. No início da sua etapa final, exile um artefato ou criatura que você controla e devolve ele para o campo de batalha. Mais uma forma de blinkar e fazer trigar de novo as masmorras, né? Fire Traveler. As criaturas comandantes que você controla têm, no início da sua etapa final, você blinka uma criatura. Muito bom também. E para finalizar aqui, o Legion Loyalty. As criaturas que você controla têm Miríade. Miríade é quando você ataca com uma criatura, você vai criar uma cópia daquela criatura atacando cada outro oponente. Então, se você copia uma criatura que você se aventura na masmorra quando ela entra, rapaz, é só atacar com ela que você vai criar mais 2 e vai trigar as 2 vezes de se aventurar na masmorra, e aí você vai trigar os efeitos da masmorra, primeiro uma vez aqui, depois outra vez aqui. Se a rama estiver aqui, vai trigar 2 vezes, se tiver esse outro encantamento 3 vezes, enfim. Máquina demais nesse deck. Bora agora para os artefatos. Bora então com os artefatos aqui, começando pelo clássico panarmônico. 4 manas, se um artefato ou uma criatura entrando no campo de batalha fosse trigar alguma habilidade, ela triga uma vez mais. Então com essa quantidade de habilidades que acontecem aqui quando eles entram no campo de batalha, indispensável. Bota pé ligeiro, dá Hexproof e ímpeto para as criaturas. Arcane Signet nessa linda arte. Staple de Commander também. Decanter of Endless Water, 3 manas, pedrinha de mana que gera uma mana de qualquer cor, mas também faz com que a gente não tenha número máximo de cartas na mão. Muito bom. Immovable Rod, por 1 mana branca, você pode escolher não desvirar ele na etapa de desvirar. Quando ele se torna desvirado, você se aventura na masmorra, muito bom. Mas essa habilidade aqui também é muito boa. 4 manas vira, enquanto ele estiver virado, a outra permanente alvo perde as habilidades e não pode atacar ou bloquear. Então você pode desligar ali um bloqueador que tá te impedindo de causar dano para se aventurar na masmorra, enfim, muito bom. Blade of Selves, 2 manas, a criatura alvo tem Miríade, que é aquela habilidade de criar uma a mais para cada oponente atacando, e equipa por 4. Fora que essa arte aqui também, né, meu Deus do céu. Sarevok Stone, 4 mana, quando ela entra você assume a dianteira, vira para adicionar uma incolor, se você tiver a dianteira você adiciona 2 incolores ao invés disso. Você pode pagar 3, virar e exilar cartas do topo do seu deck até você exilar uma carta que não seja de terreno. Você pode jogar essa mágica sem pagar o custo de mana. Você só pode fazer isso se você completou uma masmorra. Mas isso aqui é muito bom. Imagina você pagar 3 mana, virar para fazer uma Last Norn, por exemplo. Maravilhoso. Delver's Torch,
2 mana, criatura equipada recebe +1/+1, e toda vez que a criatura equipada atacar, você se aventura na masmorra. É importante falar que isso aqui é cumulativo, tá? Então se você equipa uma criatura que quando ataca você se aventura na masmorra, você vai se aventurar 2 vezes. Tocha do Pioneiro, 4 mana, quando ele entra você assume a dianteira. Toda vez que a criatura equipada se torna bloqueada, ela causa 2 pontos de dano a cada criatura que a esteja bloqueando. Ela tá aqui mais pra gente assumir a dianteira, né? É mais uma forma de de entrar na masmorra e andar nos quartos da masmorra, né? Kit do Explorador de Masmorras. 3 manas, ele entra virado. Paga 2, vira, sacrifica. Você assume a dianteira, ganha 3 pontos de vida, compra uma carta e cria uma ficha de tesouro. Ótimo. Sol Ring, classicão. Sinete Azorius, pagar 1, gera Azorius. Dungeon Map, 3 manas, vira, adiciona uma mana incolor, perdão. 3 vira, se aventura na masmorra. Só pode fazer isso como um feitiço, mas muito bom. Armário do Conjurador. 5 manas no começo da sua end step. Você pode exilar a criatura alvo que você controla, depois devolvê-la ao campo de batalha. Mais uma forma de blink. E pra finalizar, essa Commander Sphere linda. Eu precisava jogar de Commander Sphere? Não precisava, mas olha essa arte de Caverna do Dragão. Não tem como não colocar essa carta no deck, não é mesmo? Vamos agora para finalizar para as instantâneas e feitiço. Bora então terminar de mostrar o deck aqui para vocês, começando com a Storm of Souls, feitiço de 6 manas que devolve todas as criaturas do meu cemitério para o campo de batalha. Elas vão se tornar um espírito 1/1 com voar, e depois eu vou exilar a Storm of Souls. Isso aqui é muito bom para a gente voltar de board wipe. A dica para usar isso aqui é, se você tomar um board wipe com isso aqui na mão e a rama no campo de batalha, joga a rama pro cemitério, porque você vai conseguir voltar tudo isso aqui e voltar a rama também. E como você ordena o momento que as criaturas entram em campo, né? Se você tiver, sei lá, pelo menos 4 ali criaturas que quando entra no campo de batalha você se aventura na masmorra ou assume a dianteira, você consegue colocar a rama primeiro, depois as criaturas, e aí vai trigar todas aquelas habilidades 2 vezes. Então isso aqui vira jogo, tá? Isso aqui vira jogo pra gente. Hallowed Respite. 2 manas você exila a criatura alvo que não seja lendária e devolve ela pro campo de batalha sobre o controle do seu dono. Se ela entrou sobre o seu controle, você coloca um marcador +1/+1 nela, senão você vai virar ela. E aí tem flashback 3. Isso aqui é legal pra gente blinkar nossas criaturas, mas também pra tirar ali alguma coisa do nosso caminho, pra virar alguma criatura, né? Another Round, 2x, 2 e branco. Exila qualquer número de criaturas que você controle, depois devolve elas pro campo de batalha, e depois você vai repetir esse processo mais x vezes. Como funciona esse x aqui? Se tem 2x, você tem que pagar um número, sei lá, um número par pra fazer metade. Então, por exemplo, se eu pagar aqui 2, mais 1, 3, mais 1 para cada x, eu vou repetir isso mais uma vez. Se eu for pagar 2, 2, 2 e 1, eu vou repetir isso aqui 2 vezes, entendeu? É sempre esse número aqui pela metade, tá? Mas assim, você vai exilar suas criaturas pelo menos 2 vezes, então vai trigar muito, muito as habilidades das suas masmorras. Against All Odds, 4 mana, você pode exilar o artefato ou a criatura que você controla e devolvê-la para o campo de batalha. Ou você pode devolver o artefato ou criatura com custo de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Falando em Caverna do Dragão, olha essa arte aqui, meus amigos. Unbreakable Formation. Por 3 manas, as suas criaturas ganham destrutivo até o final do turno. Se você jogou essa mágica durante sua main phase, você coloca um marcador de +1/+1 em cada criatura, cada uma dessas criaturas, né? E elas vão ganhar vigilância até o final do turno. É ótimo para proteger nossa board, aumentar nosso poder, mas também pela arte, né? Minha Nossa Senhora. Interlúdio Espectral, 3 manas, exila qualquer número de criaturas que você controla e devolve elas ao campo de batalha no início da próxima etapa final. Muita habilidade de blink aqui, vocês estão vendo, né? Pra conseguir fazer aquilo lá de trigar mais vezes as masmorras. Disorder in the Court, X, uma branca e uma azul, exila X criaturas, depois investiga X vezes. Investigar é criar as fichas de pista, né? Depois você devolve as criaturas exiladas no começo da próxima end step. Clássico dos decks de Blink, Ghostly Flicker, 3 manas, exila 2 artefatos, criaturas e terrenos, e devolve eles ao campo de batalha.
Fim do semestre, 4 manas exila qualquer número de criaturas e ou Planeswalkers que você controla. No início da próxima etapa final, devolve cada um deles ao campo de batalha sob controle de seus donos. Cada um deles entra com um marcador +1/+1 se for uma criatura e com um marcador de lealdade se for um Planeswalker. Então, Planeswalker não faz sentido aqui, mas o fato de voltar com um marcador +1/+1 é muito bom. Ephemerate, nessa linda arte de Strixhaven, minha arte favorita de Strixhaven. Você vai pagar 1 e exilar a criatura alvo e depois ela vai voltar, e tem Rebound que você pode fazer ela no início da sua próxima end step. Momentary Blink, 2 manas dá o Blink ali na criatura. E tem flashback por 4. E Laezel Acrobatics. Isso aqui é para exemplificar a temática de D&D no deck, porque ela tem essa habilidade de jogar um D20. Então, você vai exilar todas as criaturas que não sejam ficha que você controla, e aí vai jogar o D20. Se você tirar entre 1 e 9, você vai devolver essas cartas no início da sua end step para o campo de batalha. Agora, se você tirar entre 10 e 20... você vai devolver elas no campo de batalha no início... você vai devolver elas no campo de batalha automaticamente e depois exilar elas de novo e aí devolver no começo da end step. Então, se você tira de 1 e 9, você só vai na end step. Se você tira aqui, elas vão blinkar e depois elas vão sair de novo e voltar na end step. Então, você vai blinkando, trigar todas as habilidades, depois elas vão sair, ficar protegidas ali, né, pro final do seu turno. Quando terminar seu turno, elas voltam e vão fazer todas as habilidades de novo. Então, encaixando isso aqui numa board cheia, a chance de você ficar muito próximo da vitória é enorme. É claro, você precisa ter a sorte no D20 ali de tirar entre 10 e 20, mas assim, é muito, muito forte essa carta no deck. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o meu deck da Rama-Pachá, que é o meu segundo deck do coração. Vocês viram que coisa mais linda cada uma dessas artes de Dungeons & Dragons, né? Fora as lanes com flavor text, as cartas full art, enfim. Mais uma vez aqui, deixar o recado pra vocês, se vocês quiserem pimpar o deck de vocês desse jeitinho aqui, ó. Todas as lojas que tem parceria estão aparecendo aqui agora pra vocês. O link tá na descrição. Se você curtiu, já se inscreve aqui no canal, dá aquele like e compartilha pra galera. Até a próxima e falou!